Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sino, ou talvez edição do dia 15 de maio. Comigo estão o Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. Bem-vindos. O meu nome é Luís Matias e começamos por falar da medida do Governo para a crise na habitação. É certo que fala-se muito de aeroporto, mas lá chegaremos. Para já, o Governo anunciou um conjunto de 30 medidas para enfrentar a crise na habitação. Quer avançar com medidas de desbloqueio de 25 mil casas que integram o Plano de Recuperação e Resiliência, a mudança da Lei dos Solos, que permitirá o uso de solos rústicos para soluções sustentáveis de habitação, entre outras. Luís Pardal, bem-vindo. Que comentário faz a esta medida do Governo que não revogou o pacote anterior, mas acrescentou outras medidas? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Enfim, é muito curioso ver o PSD, ou neste caso o PSD e o Governo, a reconhecer que o problema da habitação não se resolve de um dia para o outro. Portanto, não há uma bala de prata que resolve o problema da habitação e, portanto, é bom ver que, enfim, passados alguns anos na oposição, digamos, a dizer tantas vezes que se precisa resolver, e de facto é um problema que nos afeta a todos nós em Portugal, seja a uns mais, a outros menos. A realidade é que é um problema nacional e deve ser tratado com muita seriedade. E aquilo que vimos o PSD na oposição nos últimos anos era, enfim, de uma forma leviana, criticar todas as medidas que poderiam ser tomadas e que, enfim, de uma forma pouco construtiva. Agora vem reconhecer que a habitação, por um lado, um dos vetores principais é a aposta no investimento público, portanto, na habitação pública, habitação acessível, e por outro lado, e que não revogou isso, a forma como o Luís apresentou o tema dá a ideia de que há aqui várias circunstâncias novas, mas a verdade é que o programa Mais Habitação não é propriamente uma novidade. A questão enfim, de uma grande, de um simplex, digamos assim, em diversas fases de construção e de agilização das construções das casas, e por outro lado, as questões dos terrenos rústicos, isso não é nada de novo. Agora, a verdade é que foram acrescentadas outras medidas, algumas delas de simplificação, e são bem-vindas, mas é adicionado aqui um ponto, uma perspectiva política muito importante e que é bastante preocupante. É que, de facto, podemos entrar aqui numa fase de uma liberalização completamente desenfreada, que terá um impacto natural naquilo que é o aumento, sobretudo, do preço do mercado de arrendamento. Esta desregulação vai ter um impacto evidente. Se já é difícil controlá-lo, porque de facto há, enfim, quer dizer, fala-se muito das questões do alojamento local. Não havia nenhuma perseguição ao alojamento local. A verdade é que nós temos que reconhecer que, por exemplo, em Lisboa, nos últimos anos, foram criados 120 mil alojamentos locais. Quer dizer, isto é uma coisa completamente esmagadora. E, portanto, o Governo, digamos que está a fazer aquilo que, digamos, que tinha referido, mas de uma forma pouco consequente sobre aquilo que é o impacto que irá ter esta desregulação do mercado. Há uma coisa que é verdade. Não pode haver, não podemos dar passos na desproteção daquilo que é os contratos de arrendamento, sobretudo, enfim, aquilo que é aplicado no regime de arrendamento urbano, que terá com certeza um impacto muito grande nas famílias com mais dificuldades e, sobretudo, até espero bem que isso não aconteça, mas não me surpreende, até em pessoas que, falamos aqui das rendas anteriores a 1990, que são rendas com preços de facto reduzidos, mas que já não me surpreende nada. Patrícia Machado, este plano de habitação tem também novas propostas dirigidas aos mais jovens. O Governo pretende que nesta estratégia seja aplicada uma isenção do IMT, o Imposto Municipal de Transações, e o Imposto de Selo para os jovens até aos 35 anos, nos imóveis até 316 mil euros. Que comentário faz estas medidas agora anunciadas pelo Governo? Bem-vinda, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de debate. Eu acho que esta discussão, a partir quer das medidas do que o PSD apresentou, quer o próprio debate que foi agendado pela Iniciativa Liberal, quer as propostas também do PS, do Chega, do CDS, em torno destas questões da habitação, demonstram bem qual é o caminho que tem sido levado. Eu acho que há aqui várias questões que a gente precisa ou que eu gostaria de realçar e evidenciar. Nós temos, de facto, um problema do direito à habitação, do acesso à habitação, e o grande problema, para além daquilo que é a necessidade de construção e de investimento público efetivo que garante esse direito constitucional, do direito à habitação, a preços controlados, naturalmente, e para dar resposta a quem efetivamente precisa e não encontra soluções de habitação, é a questão do custo da habitação. Muitas das vezes, não é? Temos vindo aqui a falar do programa, várias matérias, inclusive aqui também sobre as questões do Conselho. Muitas das vezes não é a questão só da habitação disponível, é do custo da habitação. Porque nós temos, por esse país fora, já foi dado aqui o exemplo de Lisboa, mas podemos dar também, há habitação disponível. A questão tem a ver com o custo da habitação. É completamente impraticável ou demasiado inacessível, inclusive para os jovens, com baixos salários, com precariedade, com a forma como os juros, a especulação está a ser conduzida e facilitada, a perspectiva de aceder a um direito de habitação, quer a habitação própria, quer a questão das rendas. E, portanto, acho que este é um primeiro aspecto. Queria sublinhar que tem a ver com o custo da habitação. Esse, sim, é o grande problema do acesso à habitação, porque mesmo quem quer e quem possa encontrar uma casa, quantas vezes quem está à procura de casa vai visitar uma, duas, três, quatro, algumas nem as vai visitar porque é impossível aquilo sequer ser uma opção. Depois, estas medidas que estão a ser apresentadas, resumindo, na prática, mesmo aquelas questões que não beliscavam, aliás, o pacote mais habitação também o que o discutimos, não ia a fundo nas questões da habitação, mas mesmo algumas questões ténues que foram ali introduzidas, portanto, agora estão a ser procuradas naturalmente anular. Esta questão de favorecer a especulação imobiliária e a mercantilização da habitação. Portanto, com, digamos assim, a liberalização, a facilidade relativamente a transformar a habitação e aquilo que existe hoje disponível num negócio e não num direito. A questão do controle dos preços. O PCP apresentou na Assembleia da República, a propósito deste debate, um conjunto de medidas. Novamente, por exemplo, esta questão dos preços e dos custos controlados, e que foi chumbado com os votos contra do PSD, do PS, do CDS e do Chega e da Iniciativa Liberal. Portanto, esta questão das taxas de juros dos bancos, que só este trimestre já apresentaram lucros extraordinários e que boa parte desses lucros tem a ver com comissões bancárias, por exemplo, em que o PCP propôs, portanto, começar por aí, eliminar as taxas bancárias, as comissões bancárias, fonte de grande lucro, digamos assim, da banca, para fazer face a este aumento brutal que tem criado grandes dificuldades à grande generalidade dos portugueses que têm crédito à habitação, foi chumbado. A questão do investimento público, de efetivamente construir habitação pública por via do Estado e não delegando a competência a outros negócios imobiliários e aos vistos goldos e por aí fora, portanto, não é acompanhado. E, portanto, nós, olhando para aquelas medidas, não podemos dizer que aquilo são medidas minimamente que ataquem o problema do direito e do acesso à habitação. Pelo contrário, é retomar e facilitar aquilo que era um caminho que já vinha a ser seguido, de facilitar, de facto, a mercantilização e a negar o direito à habitação. E só um último aspecto que tem a ver com a lei dos solos. O que está ali inscrito é, de facto, muito perigoso. Porque se há matéria que favorece a especulação imobiliária, é aquelas alterações que o PSD também agora propõe relativamente às alterações da lei dos solos. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Com estas críticas que a Patrícia aqui deixa também, temos, entre as 30 medidas apresentadas pelo Governo, a revogação da contribuição extraordinária sobre o alojamento local. É um dos exemplos. A Patrícia frisou também estas questões dos vistos gold e do alojamento local. Serão medidas as que o Governo apresentou
que irão permitir realmente enfrentar a crise na habitação, ou como é que se encaram medidas como estas que, do lado dos críticos, dizem que vão criar mais pressão na procura de edifícios de habitação, não para habitação, mas para outras atividades, neste caso para arrendamento de curto prazo? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes. A habitação é um direito fundamental e por isso deve ser tratado como tal. Se nós olharmos para os últimos anos de governação, percebemos que não foi assim. E nós conseguimos perceber facilmente que até durante a crise da Troika se construiu mais habitação nova do que durante os últimos 8 anos de governação socialista. Portanto, isto é já um fator que dá que pensar. Depois, olhando para os dados, nós percebemos facilmente que existe falta de habitação. Portanto, quando nós temos preços muito elevados do imobiliário, é porque há pouca oferta. Portanto, é assim que o mercado funciona em todos os produtos, sejam eles habitação, seja outro tipo de produto. Portanto, diminuindo a oferta disponível, aumenta o preço. A habitação é assim, portanto, nós temos que aumentar a disponibilidade de habitação no mercado. Seja ela por via do Estado, portanto, habitação a custos acessíveis, seja ela diretamente promovida pelo Estado ou com parceiros privados ou até pelos municípios, ou então a construção de nova habitação para a classe média. Portanto, é preciso flexibilizar dentro destas matérias. Mas se nós olharmos concretamente para a questão dos jovens, nós percebemos que os dados nos dizem que cerca de 80% dos jovens portugueses, entre os 20 e os 29 anos, vivem na casa dos pais. Portanto, isto é um dado muito concreto e que precisa de resposta. E é por isso que o Governo aponta 30 medidas que tocam todas estas áreas. Portanto, em relação aos jovens, dá a possibilidade dos jovens escolherem se querem arrendar ou se querem comprar. Portanto, cria condições não só para que se aumente o mercado de habitação disponível no mercado de arrendamento, mas também para que existam medidas concretas que possibilitem aos jovens comprar a sua primeira habitação. E hoje em dia o que é que acontece quando um jovem quer comprar a sua primeira habitação? Precisa de dinheiro que não o tem, não é? Portanto, não tendo dinheiro, nem os pais tendo hipótese de ajudar, precisa de recorrer ao banco para conseguir um empréstimo bancário. Mas assim que chega ao banco, para conseguir um empréstimo para comprar uma casa, precisa de dar um valor de entrada, que podem ser 40, 50, 60 mil euros, e de facto é valor que os jovens hoje em dia não conseguem ter. E por isso é preciso que o Estado aqui tenha a sua intervenção e garanta este valor para que os jovens tenham acesso ao crédito, ou seja, sem terem a poupança, ou seja, sem terem dinheiro disponível para arrancar, consigam poder comprar a sua casa e paulatinamente ir pagando este valor sem terem logo este obstáculo à partida. E também aquilo que compromete também aqui o Estado na sua política mais direta em relação à aquisição, que tem a ver com o IMT. Portanto, o Estado não poderia querer desenvolver ou querer possibilitar aos jovens a aquisição de nova habitação e depois dizer, meus amigos, vocês agora vou-vos facilitar aqui a aquisição, mas vocês vão pagar o imposto sobre a transação. Portanto, isto seria completamente sem sentido. E por isso o Estado propõe isentar os jovens até aos 35 anos, num valor acima de 300 mil euros de aquisição de casa, para até 300 mil euros para esta isenção de IMT. Portanto, são duas medidas muito concretas e que efetivamente têm efeito na vida das pessoas. Portanto, os jovens vão sentir efetivamente isto. Isto efetivamente facilita. Mas quando nós olhamos para o aumento da oferta, percebemos que há aqui ideias bastante interessantes. Nomeadamente, esta questão das novas centralidades e que toca exatamente a lei dos solos, portanto, e inscreve na medida exatamente a palavra sustentabilidade, e isto é um fator bastante importante. Portanto, não é um aumento desmesurado das áreas urbanas, é um aumento sustentável que terá, a partir desta medida, que ser transcrito para a legislação. Portanto, é preciso perceber concretamente, precisa haver uma regulamentação disto e perceber exatamente do que é que estamos a falar, mas o princípio é, de facto, podermos criar, perto das áreas de maior densidade urbana, novas áreas que criam outras dinâmicas de oferta de habitação. E nós podemos olhar para este caso concreto aqui de Évora e perceber o que é que poderia ser uma nova centralidade e que já falámos aqui no programa, exatamente a zona do novo hospital. Portanto,
com relação direta com a cidade existente, portanto, numa ótica de expansão da cidade, com uma área de expansão que está a acontecer por via do que são os serviços e dos equipamentos. Poderíamos ter aqui uma área não só de habitação, mas também de promoção de desenvolvimento económico, e isto sim pode ser uma nova centralidade. Portanto, vemos aqui o que é que será uma aplicação concreta desta medida. Agora, claro, precisamos ter um município que tenha capacidade para o fazer. Aliás, estas medidas deixam nas mãos dos municípios aqui muitas ferramentas, nomeadamente poder utilizar imóveis públicos para promover habitação acessível, ou seja, os municípios não têm que adquirir imóveis para o fazerem, portanto podem pegar nos imóveis existentes do Estado e promover habitação acessível, encontrar modelos que sejam minimamente sustentáveis para conseguirem fazer os investimentos. Agora é preciso perceber realmente que municípios é que o vão fazer. Nós vemos que há municípios que já o fazem há muito tempo, com todas as dificuldades. Vemos que o município de Évora não o faz. Portanto, agora vamos ver qual é que será o novo quadro de desculpas que irão arranjar. Não é? Dentro deste quadro legal apresentado pelo Governo, nós podemos olhar, e já falou várias vezes, para a situação atual de existência de inúmeros imóveis que não são utilizados, mas o número de imóveis no mercado não é correspondente, e depois da baixa construção. Existem, naturalmente, muitos imóveis certamente vazios, aliás, basta passear não só aqui na nossa região, mas por aí fora, e vimos que há zonas do país que têm inúmeros imóveis completamente vazios, mas também não tem pessoas lá a viver, e conta para quem precisa de casa, por exemplo, em zonas de maior densidade, seja na cidade de Évora, seja na cidade de Lisboa. Luís Pardal, o Estado podia intervir junto de proprietários para, por exemplo, encontrar um modelo que os ajudasse a colocar edifícios que estão no mercado, mas que estão em verdadeiros imbróglios legais, por exemplo, muitos deles, que não conseguem ter entendimento, por exemplo, entre herdeiros ou outras situações. Deveria ser algo pensado para aumentar o número de imóveis disponíveis no mercado? A maioria do que aqui já foi falado não é nada de novo. Aliás, já estava previsto no anterior programa do Mais Habitação. Enfim, à exceção desta circunstância, do apoio à aquisição, neste caso para os jovens, tudo o resto, de uma forma ou de outra, já estava previsto. Poderia não estar ainda executado, porque também o programa estava a decorrer. A realidade é... Objetivamente não estava, mas... A realidade... Não, claro, objetivamente não estava. Porquê? Porque o problema da habitação é um problema de fundo, e que nós podemos, de facto, iniciar esse processo junto de proprietários ou que têm, digamos, essas situações de habitações enfim, que não andam nem desandam, não é? Como se costuma dizer, como também podemos instar aquilo que é o património do Estado para transformar para a habitação. Quer dizer, tudo isto nós sabemos que podemos fazer. A realidade é que, muitas vezes, e infelizmente, o tempo das instituições, o tempo destes processos não é o tempo das pessoas. E as pessoas precisam de casa para hoje. E o problema da habitação é muito complexo. A grande transformação nos últimos 15 anos que ocorreu em Portugal ao nível da habitação foi, de facto, dotar e transferir, eu sei que isto choca muito a Patrícia, mas transferir, de facto, esta responsabilidade muito local, muito regional, que é ao nível da habitação com as câmaras municipais. Portanto, os planos locais de habitação são fundamentais, são essenciais. São as câmaras que podem também e devem disputar aqui muito processo, são uma parte do processo para resolver os problemas da habitação. O Estado não tem capacidade para construir casas em nível nacional de uma forma tão eficaz como pela via das câmaras municipais através dos planos locais de habitação. Portanto, e o PSD também não reverte isso. Portanto, esta é uma realidade. O caminho passa, então, a solução passa pelos municípios. Não partilhas passa dessa visão com o Francisco? Não passa só pelos municípios. Passa muito pelos municípios, naturalmente. E depois temos que ter aqui, por exemplo, aqui em Évora, temos um exemplo muito interessante, ao nível que tem impacto também, naturalmente, nestas questões, na construção de residências universitárias, que é outra vertente que ocupa, que esgota também muito o mercado de arrendamento. Nós temos um grande problema, quer em Évora, quer em muitas cidades, ao nível do alojamento estudantil. Quer dizer, se a solução se o Estado não investe,
se o Estado não investe, atenção, não disse câmaras municipais agora, o Estado não investe na construção de residências universitárias, qual é que é a alternativa que nós temos? É aquilo que aconteceu aqui em Évora e que está a acontecer aqui em Évora até recentemente, que é a construção privada, digamos, de residências universitárias e que um quarto custa 500 euros. Portanto, esta não é a solução. Portanto, esta é mais uma vertente. Como é o alojamento local, como falámos aqui. Não vale a pena dizer o contrário. O alojamento local se por um lado teve um impacto muito positivo naquilo que é a reabilitação de muitas habitações nas cidades, por outro, retira, não há oferta. Pois, não há oferta também porque há muitas casas que foram reconvertidas. Portanto, e esta liberalização, digamos, é preocupante. Eu, para terminar, queria focar aqui um aspecto. O PS está muito focado em fazer uma oposição construtiva. E o facto disso é que, por exemplo, no último debate parlamentar que aconteceu, o PS apresentou mais uma medida que estava inscrita também no seu programa, que é o alargamento da dedução das despesas de arrendamento. Portanto, e aqui passamos das atuais, à volta de 500 euros, equivalentes a 15% das 500 euros de despesas de dedução atualmente, para o alargamento até 800 euros até ao final do mandato. E foi aprovado. Portanto, curiosamente, com os votos contra do PSD. Portanto, quer dizer, os votos a favor este não, o Chega, desculpem lá, mas o Chega, enfim, tem a agenda do Chega. Isto já estava inscrito no nosso programa ainda antes do resultado das eleições. Mas portanto, perderam as eleições. Então, mas nós, ao contrário do PSD, aquilo que nós estamos com uma atitude responsável de apresentar propostas que tenham impacto. E elas, enfim, depois cabe a cada um partido votar de acordo com aquilo que é o seu entendimento. Nos últimos anos, aquilo que assistimos, neste caso do PSD, foi destruir, quer dizer, criticar medidas apresentadas com impacto na vida dos portugueses, não aconteceram. Era só para destruir. Agora, nós estamos com uma atitude diferente na oposição e, portanto... Patrícia Machado. Atitude diferente, isto é importante. Atitude diferente face ao PSD na oposição, naturalmente. Patrícia Machado, as câmaras vão ficar aqui com mais responsabilidade, vão ficar realmente com a responsabilidade de começar a resolver este problema e a criar oferta de habitação. Devem assumir essa posição também? Eu não deixo, eu há pouco até, por acaso, não era para utilizar um termo que o Luís Pardal aqui colocou logo no início, mas vou aproveitá-lo agora. Não é? O Luís Pardal começou este debate com a questão que é curioso ver agora o PSD. Eu diria, é curioso estar a assistir, portanto, a esta posição, quer do PS, quer do PSD, porque o PSD, de facto, está a procurar, a partir de uma propaganda muito grande, revestir aquilo que são medidas que obviamente não atacam o problema e o que procuram é abrir caminho sob uma capa de favorecimento e de ajuda ao direito à habitação, e que no fundo aquilo que ali está é um favorecimento ao negócio da habitação e não ao direito à habitação. E o PS, por seu lado, que teve lá estes anos com possibilidade de intervir e de fazer, também não atacou o problema de fundo e também criou a ideia e a ilusão que se estava a criar condições para o direito à habitação, quando, de facto, não se estava a criar direito à habitação. Porque é curioso, isso sim, mas não é novidade, que esta correlação de forças na Assembleia da República, cada vez que se apresenta uma proposta, como o PCP tem feito, de ataque de fundo àquilo que estrangula, que cria dificuldades do direito ao acesso à habitação, que tem a ver com os juros, com os preços controlados, com não favorecer a especulação, com não favorecer o negócio, que impede milhares e milhares de pessoas, seja por via das rendas, seja por via do crédito e da compra da casa, une-se o PS, o PSD, agora o CDS novamente na Assembleia e o Chega e a Iniciativa Liberal votaram todos contra esta proposta. Esta questão das câmaras e de sacudir responsabilidades também aqui, já aqui falámos, no último congresso da Associação Nacional de Municípios, o Costa foi dizer com as letras todas, não teve qualquer problema em dizer que isto tinha que ser uma responsabilidade das autarquias.
E, portanto, obviamente que não acompanho. Uma coisa é a articulação, a cooperação, o papel que as autarquias, qualquer uma delas, pode e deve ter, desde logo, na aplicação e nas revisões dos PDMs, que criem condições para não favorecer a especulação imobiliária. Depois, esta questão do ponto de vista das localizações, das centralidades, de uma discussão que naturalmente pelo conhecimento, pela proximidade podem e devem contribuir. Mas esta ideia de que o Estado não tem capacidade, que aquele a quem compete uma visão universal de garantir o direito à habitação pode-se demitir perfeitamente disto, em que se sacode a responsabilidade, mas depois não se dá o financiamento e as condições. Vamos ver isto do Plano Local de Habitação. Évora foi pioneira nisto. Tem um conjunto de matérias. Mas e a questão das tais verbas a 100%, que se dizia que era até dia 26, já todos os municípios, não é só o de Évora, está a colocar. Atenção que do ponto de vista de empreitadas, de projetos, de questões, isto não é possível concretizar até 2026. Vários municípios têm vindo a dizer isso. Portanto, o prazo é preciso prolongar. Porque senão depois o Governo faz o quê? A partir de 26, chapéu. Portanto, não há dinheiro para ninguém. As câmaras. Como é que as câmaras pagam isto? Com os orçamentos que têm. Com a desvalorização que têm tido do ponto de vista da autonomia do poder local, democrático, com as machadadas que têm levado, com o aumento de responsabilidades sem os meios associados e os instrumentos possíveis para desenvolver essas tais responsabilidades que o Governo cada vez mais e o Estado Central cada vez mais se demite. Portanto, a questão da habitação, enquanto direito constitucional, tem que ser naturalmente visto, tratado, acompanhado e com investimento público adequado, no sentido de servir o direito à habitação e não o negócio à habitação. E o que assistimos ao caminho do PS, que enquanto teve, nada fez para atacar de fundo, os problemas de fundos, que é o custo da habitação, os problemas com a habitação, requalificação. Veja-se as taxas de execução das medidas que o PS foi, dos anúncios, não é das medidas, dos anúncios relativamente à construção pública, seja casas do Iru, seja outras. Portanto, as taxas, algumas não saíram do zero e outras pouco ficaram acima dos 5%. Portanto, o PSD agora vem anunciar também uma série de objetivos de construção pública. Mas a quem é que vão entregar essa construção pública? Quem é que vai fazer esses investimentos? Por último, esta questão das residências estudantis. A própria Câmara de Évora, mas não só, já propôs edifícios públicos em Évora para se converter em residência. E agora, quem é que tem? Aquilo são edifícios do Estado. Porquê é que não se agarra essa proposta? Ou se está à espera que seja a Câmara sem o financiamento para isso, sem verbas para isso, sem competência para isso, sem essa responsabilidade, que agora, segundo o que eu estava aqui a perceber do Luís, que se agarre e que se faça e depois logo se vê. Portanto, não é assim, não é? Portanto, há propostas, há sugestões de edifícios públicos que estão aí, que estão ao abandono, que podiam servir isto. E depois, claro, entra o negócio, lá está, privado, porque, mesmo, e com isto termino, mesmo estas medidas do IMT, primeiro, porque é que quem quer aceder a uma habitação e comprar casa não tem direito? São só, acho importante estas questões, uma perspectiva para os jovens. Mas porque é que só há muita gente hoje que precisa de casa, não são só os jovens. E a gente até sabe... Até ao quarto escalão. Exatamente, pronto. Mas a gente... portanto, mas depois há outra coisa. Mas, sim senhora, faz isto. Então, e os 600 euros de prestação de casa que hoje se está a pagar por aquisição de uma casa? Destes valores. 600, 500, 800, depende com estes aumentos brutais. Pode ter este favorecimento, entre muitas aspas, que se tenta propagandear. Mas e depois o resto da vida? Aos 48 anos, 50 anos, 30 anos, que é aquilo que ninguém consegue fazer, ou muito pouca gente consegue fazer um crédito à habitação com muito poucos anos. Esses certamente não precisam destas contribuições. Portanto, como é que se paga? Sem mexer nos salários, no custo da habitação, nessas coisas todas. Portanto, isto tem que ser medidas muito mais estruturais e não para fazer aqui uns acenos de propaganda que estamos a fazer qualquer coisa, não atacar o problema. Francisco Brito, é necessário politicamente dar aqui um prazo para gerir as expectativas também sobre impactos das políticas, porque nós ouvimos falar sobre o problema da habitação há muitos anos, soluções que são apresentadas de forma repetida, outras em sentidos contrários, como já aqui percebemos também da intenção de cada um, mas o tempo vai passando e o problema mantém-se.
Esse, o problema manteve-se. Portanto, na última governação socialista, de facto, manteve-se este problema. Agora, aquilo que nós vemos é um governo que está em funções há muito pouco tempo e que já apresenta aqui um quadro de medidas, a par de muitas outras questões que as pessoas, neste momento, também, nestes últimos dias, têm ouvido, porque têm vindo a público, uma série de anúncios. Mas a verdade é que, concretamente, sobre a habitação, temos aqui não só o cumprimento daquilo que foi as propostas eleitorais da Aliança Democrática, mas também do programa de governo que apresentaram em sede da Assembleia da República. E vemos isto já a ser apresentado ao público, já com prazos para cada medida, quando é que elas têm que ser lançadas em definitivo, portanto, de forma detalhada, muitas delas com prazos bastante curtos de apresentação. Portanto, vemos aqui claramente que temos não só o Ministério das Infraestruturas, mas também a Secretaria de Estado a trabalhar muito ativamente para rapidamente tentar fazer tudo aquilo que está na competência do Governo fazer para que este problema seja efetivamente resolvido, ou pelo menos no imediato seja mitigado, o mais mitigado possível. E por isso também temos que naturalmente perceber qual é que é depois a resposta dos parceiros concretamente para cada uma das medidas. Agora, nós sabemos que muitas delas têm parceiros já anunciados, portanto, no que toca, a Patrícia falou aqui na questão dos imóveis que a Câmara de Évora já se propôs já propôs, exatamente, é esse exatamente o ponto, é que a Câmara propôs que o Governo fizesse lá residências estudantes, porque a Câmara de Évora não se propôs a fazer absolutamente nada, como nunca se propõe a fazer. Aliás, basta recuarmos e vermos a call do PRR interligada com o Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior e vemos que havia dinheiro, financiamento a 100% a fundo perdido para os municípios desenvolverem residências de estudantes e o município de Évora não candidatou nada. Portanto, não está de facto interessado em ser a resposta. Portanto, o município de Évora não quer ser a resposta. O município de Évora atira para cima dos outros, como atira para o Governo, nós já sabemos. Portanto, está à espera que o Governo resolva os problemas, quer dizer, daqui a nada está à espera que o Governo lance um pacote de medidas para governar a Câmara de Évora. Enfim, se calhar poderia lançar um manual de como fazer, para ver se conseguiam realmente chegar a algum lado na resposta à habitação. Porque depois temos o Plano Local de Habitação, e sempre se cingir muito aqui a Évora, mas de facto o pioneirismo da Câmara de Évora no Plano Local de Habitação podia ser transferido para a concretização do Plano Local de Habitação. Não foi, portanto é um flop. Espero que realmente com estas medidas do Governo haja um abrir de olhos aqui a nível local para que se efetivamente tente resolver o problema da habitação, até porque concretamente com uma destas medidas que o Governo apresenta, com a questão da alteração à lei dos solos, isto convoca-nos diretamente para um problema que temos na cidade de Évora e que agora, com a alteração do PDM, está em cima da mesa. Portanto, falo objetivamente do Moinho 2, de mais de 300 lotes que há mais de 9 anos que deveriam ter saído do papel e que têm estado fechados numa gaveta da Câmara Municipal de Évora. Portanto, com esta medida, reforça-se aqui a necessidade de efetivamente repensar estas áreas que são urbanas. Portanto, não é uma questão de tornar urbano aquilo que é rural, não é isso, é de manter urbano aquilo que já é urbano. Portanto, é uma medida simples que a Câmara Municipal de Évora tem nas mãos e que tem um posicionamento de facto completamente distinto e que bloqueia a habitação. Esta decisão da Lei dos Solos, já agora falas dessa questão concreta do Moinho 2, 300 lotes, como referes, mais de 300 lotes, portanto daria à volta de 900 habitações, é aquilo que é referido, segundo percebo. É uma situação que está presa precisamente só por questões burocráticas, não há impedimentos financeiros, e esta questão dos solos da lei dos solos pode desbloquear a situação independentemente da revisão do PDM? Então, o PDM deixa de ter poder de regulação? Não, o PDM tem poder de regulação. Portanto, aquilo que nos é apresentado com esta medida é uma intenção do Estado em permitir que estas zonas aconteçam quando são em solo rural. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que isto ainda reforça mais aquilo que se passa neste momento em Évora. É que a zona nem sequer é rural, a zona é urbana. E a Câmara de Évora quer que ela passe a rural. Portanto, isso é que não faz mesmo sentido. E nós com isto vemos que a Câmara de Évora está a ir contra a maré. Portanto, a maré do Governo de querer resolver a habitação é contrária àquilo que a Câmara de Évora quer, que é precisamente estancar o desenvolvimento da cidade de Évora. Quando nós percebemos que não se tratará de uma questão de financiamento, porque a Câmara de Évora não tem que ter dinheiro, pelo contrário, até recebe receita das obras que lá acontecerem, portanto, por parte da gestão urbanística, e os promotores dizem que têm o dinheiro necessário para avançar com a obra. Portanto,
não se percebe efetivamente este posicionamento da Câmara de Évora, porque realmente queixam-se de não ter dinheiro para promover habitação. Muito bem, isso é discutível, mas queixam-se disso. Mas depois, quando os outros têm dinheiro para o fazer e simplesmente a Câmara de Évora tem que colocar o papel numa reunião de Câmara e aprovar, a Câmara Municipal deixa aquilo fechado numa gaveta. Portanto, de facto, isso não é considerar a habitação um direito fundamental. Este tema da habitação, mas apenas só para esclarecer contigo, já que puxaste esse tema, o Moinho 2 é uma urbanização localizada junto à variante ao Parque Industrial, correto? Exatamente. Entre o bairro da Casinha e o Parque Industrial. Junto ao Moinho do Cotorto. Exatamente. Mudamos de assunto e trazemos o tema que o Luís Pardal propõe. A ecopista é uma infraestrutura adequada à prática desportiva e de lazer em Évora. Se por um lado na área urbana é também um corredor de mobilidade, por outro na zona rural possibilita a valorização do património natural e paisagístico. O Luís Pardal diz que infelizmente este ativo tem vindo a ser desvalorizado. Porquê, Luís? De facto, este é um sintoma de uma doença maior que nós temos aqui no nosso concelho, que é a desvalorização daquilo que é o património público. Eu costumo dizer que a nossa ecopista é a maior infraestrutura do Alentejo, porque se de facto Évora e a Câmara de Évora foi precursora naquilo que foi a reconversão de uma linha desativada para a ecopista, e que isso se calhar talvez, enfim, faça aqui com que o atual município não encare esta infraestrutura com a importância que ela deva ter, mas a realidade é que ao longo dos anos este projeto foi se tornando maior, foi passando entretanto a CIMAC, não é? Através do Fundo de Coesão, do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alentejo Central, conseguiu criar aqui um projeto muito interessante, que é a Grande Roda do Montado, que está em crescimento, que está em expansão. Acontece que este investimento, neste enquadramento, é só para a reconversão da antiga linha, portanto, o aumento, digamos, desta ecopista pelo Alentejo Central. Aquela que já existe, cabe às câmaras municipais a sua manutenção. E nós vimos esta ecopista aqui na zona urbana, ela não é só uma estrutura de prática desportiva, de lazer, ela é um corredor de mobilidade até para muitas pessoas idosas, é, digamos, uma linha com um grande impacto em termos até de sociabilização, enfim, e aquilo que temos a assistir é uma degradação muito acentuada. Enfim, aquela que é bastante conhecida é uma componente, o facto da ponte, quer dizer, a ponte já lá foi, a ponte de ferro já lá foi em novembro, não é? E, portanto, estes meses todos, este tempo não se compadece com aquilo que é a urgência da intervenção. É verdade que, sobretudo nas últimas 2-3 semanas, a Câmara Municipal já informou de que o projeto... enfim, e reforça aqui esta informação, porque há muita gente que questiona, enfim, porque a ecopista está cortada a meio pelo facto de não haver esta ponte, que esta construção de uma nova ponte já foi adjudicada, portanto, mas já foi adjudicada, já vai fazer mais de um mês. E, portanto, esperamos que seja de facto concretizada e que este problema seja resolvido. Mas depois, nós não nos podemos esquecer que temos em Évora bastante turismo também. Portanto, há muita gente que vem aqui para Évora e que vem praticar atividades de lazer, por exemplo, de bicicleta, pedestres, e aquilo que nós vimos é que empresas do setor de animação turística também se veem confrontadas com esta degradação. Aquilo que é a zona rural, quer dizer, já há bastante tempo, e eu conheço uma junta de freguesia, que é do Bacilo e Senhor da Saúde, já há bastante tempo que apela à Câmara Municipal para fazer uma limpeza da ecopista. Quando eu digo bastante tempo, nos últimos 3 meses, tem vindo a apelar a esta sensibilidade da limpeza da ecopista, sobretudo na zona rural, que está até Rima, um matagal, e que, enfim, nada acontece. Só já há quase a passagem
enfim, uma bicicleta passar e a muito custo. E, portanto, é com pena que nós vemos, por um lado, o Alentejo Central a alargar a grande rota do Montado e, por outro lado, vemos aquilo que é o troço no concelho de Évora a degradar-se. Patrícia Machado, existe aqui um esquecimento destas áreas e, concretamente, da ecopista perante estas críticas do Luís Pardal. Há muito tempo que se fala na degradação deste corredor que atravessa a cidade, mas também faz esta ligação ao concelho de Arraiolos, basicamente, pedonalmente e para a bicicleta. O que é que achas que está aqui em falta? Eu acho que não. Uma coisa é o investimento necessário, outra coisa é nada se ter feito, e portanto acho que não se pode concluir que nada se tem feito. Eu acho que, pronto, como o Luís agora também colocou, a delegação de competências e de responsabilidades para a CIMAC, até para se poder candidatar a esta questão importante da grande rota do Montado, que vai além do município de Évora. Portanto, essas mesmas responsabilidades, inclusive de manutenção, foram atribuídas a outro nível, portanto também à CIMAC, ainda que a Câmara de Évora continue com alguns elementos de manutenção também em parte da sua área. Há esta questão da candidatura, portanto estamos a falar de 600 mil euros, e uma parte delas, não sei se é ali cerca de metade, se não estou em erro, portanto tem a ver com a própria área do Concelho de Évora. Eu acho que isto é importante, esta questão da adjudicação da obra, por causa também da questão da ponte, acho que também é um passo. Pronto, a gente depois isto não é sempre nos tempos, tudo que mete obras empreitadas por aí fora. Portanto, sabemos que foi lançado um concurso, ficou deserto o concurso. Portanto, há aqui um conjunto de questões que naturalmente não facilitam em nada aquilo que é uma aspiração justa e que acompanho daquilo que é a necessidade de valorização deste investimento que se tem procurado ao longo do tempo, dentro das condições que há, não fazer esquecer e contribuir para aquilo que também são elementos de grande importância. Eu lembro que aí há algum tempo até foi o meu sim. Em parte, há uma parte, vamos lá ver, há aqui questões de zonas rurais que metem determinados caminhos, determinadas áreas, que metem proprietários por aí fora. A gente está no campo, não é? Não pode esperar que não haja determinadas condições naturais do campo, né? A gente, por exemplo, este ano isto não é estar a encontrar aqui pretextos, mas de facto temos tido um ano desgraçado para a questão das ervas e para a proliferação das ervas. A gente enfrenta as questões que tem de dar resposta e sabemos as dificuldades relativamente àquilo que são os meios urbanos, os bairros, a zona industrial por aí fora, que se estão a tomar medidas. Não podemos também fazer esquecer estes importantes equipamentos e que se procura, dentro do possível, dar resposta com os meios existentes. Portanto, agora, eu acho que este investimento, esta questão que a CIMAC também abraçou para um importante investimento, tem a ver com a integração na grande rota do Montado, criar aqui também estas circunstâncias novas, que isto já não está sob a alçada exclusiva da Câmara Municipal, inclusive é do ponto de vista de manutenção. Agora, encontrar-se os pontos de equilíbrio que naturalmente, seja por via da CIMAC, seja por parte do município de Évora, daquilo que diz respeito a esta área, mais urbana e menos urbana, obviamente que são necessários para requalificar, para salvaguardar e para valorizar um património que de facto é importante. Eu acho que esta coisa da ponte, mantendo aquela traça, a questão do ferro, para até preservar e valorizar a memória coletiva que aquele equipamento não, que aquela, portanto, que a ponte significa, acho que também é um aspecto importante para não fazer de novo, não é? E portanto acho que esse aspecto também é de sublinhar e de valorizar. Quanto ao resto, claro, associando os meios necessários nas condições possíveis, com a articulação necessária, que neste momento não compete só à Câmara de Évora e que tem que ser articulado naturalmente com a CIMAC, porque passou a competência para essa entidade. Francisco Brito, tu achas que há um desprezo da ecopista, como o Luís Pardal quase quis aqui dizer, ou esta questão também de transferência de competências para se poder entrar aqui na grande rota do Montado abre aqui um limbo?
Bem, é assim, concretamente, não conheço a planta que define as áreas de gestão de cada entidade. Isso é um facto concreto, mas também já sabemos que geralmente o argumentário da CDU é sempre de quando existe um problema, a culpa é dos outros, portanto, seja da CIMAG, seja do Governo, e funciona muito por aí. A verdade é que a Ecopista, tal como existe também o percurso da Água da Prata, são dois percursos ambientais, apesar da Ecopista também estar em meio urbano e a Água da Prata em parte numa ponta também está em meio urbano, mas essencialmente são percursos ambientais de entrosamento com o território e que concretamente no caso da Ecopista contribuiu bastante para a incrementação da prática desportiva na cidade de Évora. E aí nós temos visto que a construção, não só com a Ecopista, mas por exemplo também com a ciclovia, isso já foi uma obra da CDU, a ciclovia que liga a Porta da Viz até ao bairro do Bacelo, incrementa a prática desportiva. Portanto, é uma aposta ganha sempre que se constrói este tipo de infraestrutura e este tipo de equipamento. Nós percebemos que incrementamos diretamente a prática desportiva na nossa cidade. Até porque, infelizmente, temos pouca precipitação, portanto, temos muitos dias em que as pessoas facilmente saem à rua e podem usar, quer esteja frio, quer esteja calor, conseguem usar efetivamente estes equipamentos. E por isso é necessário que eles existam. Esta gestão CDU da Câmara de Évora teve a sorte de receber a Ecopista, teve a sorte de receber o percurso do aqueduto e que só tem que, de facto, conseguir mantê-los. Portanto, não teve que fazer obras avultadas para uma grande manutenção, só tem, no fundo, que cortar ervas e colocar umas placas e uns pinos, porque vão ficando degradados, essencialmente são de madeira. Portanto, isto é uma gestão absolutamente normal, não consome meios por aí além, não precisa de crédito, não precisa nada disso. A verdade é que isso não tem acontecido. E nós percebemos, e por tudo aquilo que temos falado também neste programa, que esta gestão da CDU é incapaz de conseguir fazer algo estruturante, não é? Portanto, é incapaz de pensar, de planear e de executar algo efetivamente que muda a vida dos évorenses. E também é incapaz de conseguir manter aquilo que tem que manter. Portanto, eu até me fico com a dúvida de realmente se os eleitos da CDU conheciam efetivamente as competências da Câmara de Évora quando se candidataram, porque dá a sensação que candidataram-se, mas não sabiam muito bem ao que iam, porque depois chegam lá e afinal não conseguem resolver nada daquilo que tinham que resolver para as funções que foram eleitos. E isso de facto é preocupante. Isso de facto é muito preocupante. Mas eu também não quero estar aqui só a criticar, até porque concretamente com esta questão da Ecopista e também do percurso do aqueduto falamos essencialmente em corte de ervas, é assim o grosso da questão, e gostava de apresentar aqui uma proposta à Câmara, portanto, a criação de um rebanho municipal, portanto, já que não tem afoiços suficientes para ceifar a questão, criar um rebanho municipal, portanto, abrir um concurso para ovelhas, eu não sei porque é que se estão a rir, mas de facto é sustentável. Portanto, é sustentável. Poderia ter, vocês já acham que eu estou a gozar, eu não estou a gozar. Há uns anos em Oeiras foi proposta a criação de de alimentação de gatos para controlar a praga de ratos. Isso podia ser uma hipótese no centro histórico, mas vamos nos cingir à questão das ervas. Efetivamente, a Câmara de Évora poderia ter aqui uma estratégia pedagógica com isto e até vou para uma outra questão, por exemplo, o Alto São Bento, mesmo a questão de tratamento e de limpeza da área, efetivamente poderia haver aqui uma lógica pedagógica nisto tudo e ter um rebanho municipal, porque não? Porque é que a Câmara Municipal não pode ter um rebanho municipal? Ou então, pronto, eu diria que podia trabalhar com privados e ter agricultores e pastores que trouxessem os rebanhos até estas zonas, mas isso depois se calhar ia ser mais difícil, mas pelo menos podiam ter efetivamente algumas ovelhas que iam dando conta da questão e conseguíamos ter aqui não só o trabalho feito, mas também teríamos aqui uma componente ambiental. Mas cá está, a Câmara de Évora não consegue chegar a estas coisas que parecem tão simples e efetivamente, pronto, deixa aqui a proposta. Eu vou perguntar ao Luís Pardal, nós estamos a rir, mas há questões que às vezes são, e há uma solução que é, por exemplo, é utilizada nas zonas de instalação de painéis solares. Há muitas empresas de produção de energia elétrica que têm esses acordos e têm essas, e outras que criaram a própria produção de ovinos com esse intuito. Luís Pardal, mas esta pode passar por aí? Pergunto-te, deve ser uma competência transferida para as juntas de freguesia, por exemplo?
Eu estava a ouvir o Francisco, esta proposta, eu confesso que já tinha pensado nela, mas não era com ovelhas, era com cabras. São mais E agressivas, sobretudo comem mais não, mas coisas. cabras anãs são menos intrusivas. Mas estou mesmo a falar a sério. Mas pronto, mas esta questão então, dividir aqui a resposta para também corresponder àquilo que é a questão do Luís. Se por um lado a ecopista, eu falei na ecopista porque de facto considero que é uma infraestrutura muito grande em termos de e que é mais larga do que Évora no âmbito da grande rota do montado, mas há uma coisa que é importante. Cabe às câmaras municipais depois fazer a sua manutenção. Isso é muito claro, portanto é a CIMAC que faz a intervenção inicial e a sua construção e depois cabe às câmaras municipais. Mas neste caso a ecopista está construída. Aliás, precisamente, por isso é que eu estou a dizer que cabe à Câmara Municipal fazer a sua manutenção. Ora, isto é um sinal de que nós estamos a desaproveitar este ativo que é maior, que é a aposta na criação de um pacote, digamos, de afirmação de identidade, do património paisagístico, do património cultural, de um setor interessante e que o Alentejo e Évora em particular pode receber muita gente e apostar nesta animação turística, que é, de facto, estes grupos que podem vir para Évora e exercer estas práticas desportivas e de lazer, e que, se não temos uma Câmara Municipal que, como farol, digamos, da construção deste pacote turístico, então, enfim, podemos ter algumas entidades, empresas privadas, não é? Naturalmente, que podem oferecer o seu préstimo, mas nunca conseguiremos afirmar a Évora como uma cidade, enfim, ideal para estas práticas desportivas. E vejo isso com alguma tristeza, porque depois temos uma estratégia em termos de Alentejo Central com este foco, e enfim, é um investimento ímpar, mas depois não temos a Câmara de Évora a acompanhar. Eu não tenho dúvidas nenhumas, aliás, o Luís falou aqui de um assunto dos painéis solares, mas que é um assunto que até um dia podemos aqui discutir, porque, enfim, não está a ser explorado, pelo menos do ponto de vista público, o suficiente, que é, enfim, temos duas empresas, grandes empresas internacionais, com uma forte pressão para colocar hectares e hectares e hectares de painéis solares logo a seguir ao Louredo, portanto, fica numa área que confina com a ecopista, e há uma forte pressão para esta instalação. Inclusive o Presidente da Câmara Municipal já disse que se opõe, mas que de facto é um processo que está a decorrer e que pode ser, enfim, por um lado, inclusive, preocupante esta instalação, porque vai alterar substancialmente aquilo que é a paisagem contígua ao troço da ecopista, e é um assunto importante. Mesmo para terminar, eu não tenho dúvidas nenhumas, e já disse isto muito rapidamente, as juntas de freguesia devem ser parceiras e receber, digamos, competências e naturalmente recursos para fazer intervenção. Patrícia Machado, para concluirmos é preciso o que tema... a Câmara queira. Patrícia Machado, para concluirmos o tema, o Luís fala desta integração na grande rota do montado. Esquecemos um pouco, quando se fala da integração destes projetos, a grande rota do montado, pensamos sempre em todas as zonas rurais, todos os municípios à volta de Évora. Será que Évora se esquece dela própria quando aborda questões como esta? Porque o Luís diz que se a infraestrutura não tem as condições adequadas, não pode ser propriamente uma boa estrela, um bom local para usufruto destas questões turísticas. Eu acho que a realidade desmente isso, não é? Eu acho que há até investimentos, por exemplo, não se falou aqui, mas o Life Água de Prata, os investimentos que têm sido feitos, a procura com um papel destacado da Câmara de Évora, na CIMAC,
relativamente a esta questão da Câmara de Évora, de outras câmaras, mas da Câmara de Évora em particular, sobre esta questão do investimento para a requalificação na grande rota do montado. Até as posições que temos tido sobre algumas matérias, falavas aí da proliferação de painéis solares, que é o novo cultura super intensiva, e como isso também tem que ser travado do ponto de vista de uma fiscalização efetiva, quer disso, quer de outras monoculturas, num território como o nosso, no Alentejo Central, mas não só, mas estamos a falar do Alentejo, deste território, do distrito de Évora, que de facto tem um potencial, nomeadamente pelo montado existente, que não pode ser desbaratado do ponto de vista estratégico e da importância que ele tem, e portanto há um conjunto de investimentos que têm sido feitos, quer de manutenção, quer digamos assim, este destaque para a Câmara de Évora também na CIMAC, relativamente a este acompanhamento do projeto de requalificação da ecopista, que naturalmente, como disse, o primeiro concurso ficou deserto. Nós temos estes problemas também. Esperemos que isto rapidamente avance. Esta questão da adjudicação por causa da ponte, a questão dos 600 mil euros, que cerca de metade é para o Conselho. Pronto, sobre isto eu acho que mais uma vez, não vale tudo dar a ideia de que nada foi feito. Há muito por fazer? Há, como noutras matérias. Ponto 2. Eu acho que é uma preocupação que não deve ser exclusiva do Luís Pardal e do Francisco Brito. Naturalmente, a questão de ver como é que se associa meios também no que diz respeito à Câmara, para ter mais este elemento, como tem tido, mas que outros meios, que forma é que se pode dar resposta, de facto, a uma área que não é assim tão pequena, que se avalie, se estude todas as formas, de facto, de corresponder, que tem vários entrosamentos, isto não são só caminhos públicos, não é? Portanto, não são só terrenos, e portanto tem que haver, de facto, também aqui, talvez, uma discussão, um aprofundamento, uma reflexão em andamento e em movimento, não ser uma eterna reflexão e aprofundamento, para ver como é que se, de facto, continua a valorizar e a ter isto como um aspecto importante. Do ponto de vista, quer para o usufruto e rentabilidade de quem cá vive e trabalha, portanto, este investimento que foi feito, né, na ligação entre as Portas da Viz e o bairro do Bacilo, esta questão do Life Água de Prata e outras matérias que possam usufruir, principalmente quem cá vive e trabalha, mas também todo o potencial turístico, que um dia pode-se, aliás, não é a primeira nem a segunda vez, que vem vários relatórios e estudos e análises de satisfação de quem vem a Évora. E, portanto, se calhar até há mais daqueles que vêm do que, se calhar, às vezes por diversas dificuldades de alguns que cá vivem. Mas, de facto, eu acho que do ponto de vista turístico o crescimento tem sido muito grande, tem havido um grande potencial, e dizer que não há investimento e não há obra nos últimos anos, não só neste mandato, mas neste mandato em particular e numa parte do último mandato. Portanto, há muitos anos que não se via tanta obra e tanta requalificação relativamente... Pois, queres fazer uma lista? Queres fazer uma lista de equipamentos que ficaram ao abandono durante anos da gestão do PS? Equipamentos importantíssimos. Eu vou trazer uma lista. Importantíssimos, e, portanto, eu acho que isto também se tem que valorizar. Se calhar tem que se valorizar mais, e a própria Câmara se calhar tem que valorizar mais e divulgar mais o muito que se tem feito. E, portanto, ponto 1, acho que é importante requalificar. Ponto 2, agilizar tudo o que houver a agilizar, coordenando com a CIMAC naturalmente e associando os meios necessários para valorizar esta importância. Na reta final deste sim, não, talvez, e sinteticamente vamos aos sim, não e talvez, pois é assim que terminamos. Luís Pardal, começas tu. Eu trago um não a esta forma desenfreada como o Governo está a atuar. Se por um lado, enfim, tem uma minoria e atua como se tivesse uma maioria, por outro lado, é um não a esta política dos 3 R's, que não é uma coisa, enfim, tão sustentável como aquela que é, de facto, enfim, a política da reciclagem, mas é um reverter, um revogar e um rasgar, tudo e todos, como se não houvesse amanhã, e que isto tem impacto naquilo que é a estabilidade do país, e lamento muito este desenfreamento. Patrícia Machado? É um sim, precisamente esta questão do caminho de requalificação e de obra. Portanto, há bem pouco tempo, a semana passada, acabei por não trazer esse tema, mas não queria deixar de trazer, foi a inauguração do Centro de Convívio da Horta das Figueiras, depois do bairro de Santo António, depois de São Miguel de Macedo. Obras que, de facto, estavam paradas em termos de vontade também e de necessidade das populações, e, portanto, um sim
este prosseguimento de requalificação e de obras em equipamentos tão importantes e que outros certamente também serão a curto prazo uma mais-valia para quem deles usufrui. Francisco? Ora, eu hoje trago um sim ao esforço de alguns municípios do nosso distrito, em que em locais de baixa densidade, com populações muitas vezes envelhecidas, tentam levar ofertas literárias e que estão a organizar feiras do livro, a tentar ter políticas ligadas à literatura e à leitura, nomeadamente o Redondo, Vila Viçosa, e Vila Viçosa até está a tentar desenvolver uma biblioteca municipal, portanto o meu sim a este esforço, porque de facto a literatura e a leitura deve estar junto a todas as populações, independentemente do seu local. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez. O encontro está marcado consigo novamente de hoje 8 dias com Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. Tenha a continuação de uma boa tarde.